Tudo bem, gravando. Boa noite, amigos. Esse vídeo aqui vai ser para discutir a respeito de uma matéria importante, que é como devemos interpretar a resposta de Francisco sobre bênçãos a uniões homossexuais. Esse vídeo aqui nasce em resposta no contexto dessas núbias que foram reveladas ao público recentemente e as respostas do Papa, especialmente a resposta à segunda questão, que diz respeito às bênçãos às uniões homossexuais. Antes de tudo, é necessário considerar uma série de coisas para ter uma interpretação correta e autêntica e genuína dessas respostas. Primeiro, é necessário considerar a response of the Congregation of the Doctrine of the Faith to a dubum regarding the blessing of the unions of persons of the same sex. Basicamente, em 2021, 2 anos atrás, essa questão foi proposta para a Congregação da Doutrina da Fé e foi respondida. Essa exata mesma questão que foi feita ao Papa em 2023. Aqui mais detalhes. A questão proposta: a Igreja tem o poder de dar a bênção para uniões de pessoas do mesmo sexo? Resposta negativa. Então, sempre interpretando com caridade, partindo do princípio que aquilo que o Papa fala está de acordo não só com as suas próprias opiniões ao longo do seu papado, que é uma coisa normal, simplesmente uma coisa normal, natural, mas está de acordo com a doutrina da Igreja. Então, vamos ler aqui essa resposta, a dúvida. Nota explanatória: em alguns contextos eclesiais, planos e propostas de bênçãos para uniões de pessoas do mesmo sexo estão sendo avançadas. Esses projetos não infrequentemente são motivados por um desejo sincero de receber e acompanhar pessoas homossexuais para quem são propostos caminhos de crescimento na fé, para que aqueles que manifestam a orientação sexual possam receber a assistência que eles precisam para entender e viver plenamente a vontade de Deus em suas vidas. Nesses caminhos, ouvir para a palavra de Deus, rezar, participar em ações eclesiais litúrgicas e o exercício da caridade podem desempenhar um papel importante em sustentar o comprometimento a ler a própria história e aderir com liberdade e responsabilidade para o chamado batismal. Porque Deus ama cada pessoa e a Igreja faz o mesmo, rejeitando toda discriminação injusta. Entre as ações litúrgicas da Igreja, os sacramentais têm uma importância singular. Eles são sinais sagrados que lembram os sacramentos. Eles imprimem efeitos, particularmente de ordem espiritual, que são obtidos através da intercessão da Igreja. Por eles, os homens são dispostos a receber o efeito o efeito principal dos sacramentos. Não, aliás, principal não. Ave Maria. Principal. O principal efeito dos sacramentos. E várias ocasiões da vida são santificadas. O Catecismo da Igreja Católica especifica, então, que sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo da maneira que os sacramentos fazem, mas pela oração da Igreja, eles nos preparam para receber a graça e nos dispõem para cooperar com ela. Bênçãos pertencem à categoria de sacramentais, onde a Igreja nos chama a louvar a Deus, nos encoraja a implorar por sua proteção e nos exorta a pedir por sua misericórdia para a santidade da nossa vida. Em adição a isso,
eles têm sido estabelecidos como um tipo de imitação dos sacramentos. Bênçãos são sinais, acima de tudo, de efeitos espirituais que são adquiridos através da intercessão da Igreja. Consequentemente, em ordem de conformar com a natureza dos sacramentais, quando uma bênção é evocada em relacionamentos humanos particulares, em adição à intenção reta daqueles que participam, é necessário que aquilo que é abençoado seja objetivamente e positivamente ordenado, para receber e expressar graça, de acordo com os desígnios de Deus, inscritos na criação e totalmente revelados por Cristo Senhor. Portanto, apenas aquelas realidades que são elas mesmas ordenadas para servir os fins que são congruentes com a essência, que são ordenadas para servir esses fins, são congruentes com a essência da bênção dada pela Igreja. Por essa razão, não é lícito participar, dar a bênção a relacionamentos ou parcerias, mesmo estáveis, que envolvam a atividade sexual fora do casamento, como é o caso de uniões entre pessoas do mesmo sexo. A presença nesses relacionamentos de elementos positivos que são eles mesmos valorosos e apreciados não pode justificar esses relacionamentos e fazê-los objetos legítimos de bênção eclesial, desde que os elementos positivos existem dentro do contexto de uma união que não é ordenada com o plano do Criador. Ainda mais, desde que bênçãos em pessoas. Desde que as bênçãos estão num relacionamento com o sacramento, são relacionadas aos sacramentos, a bênção de uniões homossexuais não poderia ser considerada lícita. Isso é porque eles iriam constituir uma certa imitação ou análogo da bênção nupcial invocada no homem e na mulher unidos no sacramento no matrimônio, enquanto, de fato, não existe absolutamente nenhum fundamento para considerar uniões homossexuais como, de forma alguma, similar ou mesmo remotamente análoga ao plano de Deus para o casamento e família. Essa aqui é uma das partes mais importantes dessa resposta aqui, para o assunto de hoje. A declaração da ilegitimidade das bênçãos de uniões entre pessoas do mesmo sexo não é, portanto, e não pretende ser, uma forma de discriminação injusta, mas em vez disso, um lembrete da verdade, do rito litúrgico e da própria natureza dos sacramentais, como a Igreja os entende. A comunidade cristã e seus pastores são chamados a receber com respeito e sensitividade pessoas com inclinações homossexuais, e vai saber como encontrar as maneiras mais apropriadas, consistentes com o ensino da Igreja, para proclamar para eles o Evangelho em sua totalidade. Ao mesmo tempo, eles deveriam reconhecer a proximidade genuína da Igreja, que reza por eles, os acompanha e divide sua jornada de fé cristã, e recebeu os ensinos com abertura sincera. A resposta para a dúbia proposta não diz respeito às bênçãos dadas a pessoas individuais com inclinações homossexuais, segunda parte mais importante aqui, que manifesta a vontade de viver em fidelidade aos planos revelados de Deus como propostos pelo ensino da Igreja. Em vez disso, a resposta declara ilícita qualquer forma de bênção que tende a reconhecer essas uniões como tal, como fidelidade ao plano de Deus. Nesse caso, de fato, a bênção iria manifestar não a intenção de confiar essas pessoas individuais à proteção e ajuda de Deus, no sentido mencionado acima, mas sim aprovar e encorajar uma escolha ou uma maneira de vida que não pode ser reconhecida como objetivamente ordenada aos planos revelados de Deus. Ao mesmo tempo, a Igreja relembra que o próprio Deus nunca cessa de abençoar cada um dos seus filhos peregrinos nesse mundo, porque por ele nós somos mais importantes para Deus do que todos os pecados que nós podemos cometer. Mas ele não faz e não pode abençoar o pecado. Ele abençoa homens pecadores, para que eles possam reconhecer que são parte do seu plano de amor e se permitam serem mudados por ele. Ele de fato nos toma como nós somos, mas nunca nos deixa como nós somos.
Pelas razões mencionadas acima, a Igreja não tem e não pode ter o poder de abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo no sentido intencionado acima. O soberano pontífice Francisco, na audiência dada ao secretário da congregação, foi informado e deu seu assente, e concordou com a publicação do Responso ad Dubium. Então, eu peço aqui a todos que estão assistindo que interpretem essa resposta que o Papa deu a essa mesma pergunta em 2023, à luz da resposta que ele consentiu, que ele confirmou, que ele concordou a essa pergunta 2 anos atrás. E de fato, eu pretendo demonstrar que existe fundamento para dizer que a resposta dele deve ser lida à luz disso aqui. Continuando aqui. Esse ano mesmo, janeiro desse ano, o Papa Francisco, em carta ao padre jesuíta James Martin, disse, eu acho que eu até fiz um vídeo a respeito disso, que atos homossexuais são pecados como qualquer ato sexual fora do casamento. Começo desse ano, 6 meses antes de responder essa dúvida, ele estava dizendo isso aqui. E aqui citando Amoris Laetitia número 297. Obviamente, se alguém ostenta um pecado objetivo como se fizesse parte do ideal cristão ou quer impor algo diferente do que a Igreja ensina, não pode pretender dar catequese ou pregar. E neste sentido, há algo que o separa da comunidade. Aí, no caso, ele cita o versículo de São Mateus que fala de excomunhão. Precisa de voltar a ouvir o anúncio do Evangelho e o convite à conversão. Então, aqui o Francisco, na Amoris Laetitia, que ele citou umas 3 ou 4 vezes nessa Responsum ad Dubia recente, diz explicitamente: uma pessoa que ostenta um pecado objetivo como se fizesse parte do ideal cristão ou que quer impor algo diferente do que a Igreja ensina, precisa se converter. Está separado da Igreja, precisa voltar a ouvir o anúncio do Evangelho e precisa se converter. Então, só daqui já dá para construir argumento. Se homossexualidade é pecado, e aqueles que querem impor algo diferente do que a Igreja ensina, e ostentar um pecado como se fizesse parte do ideal cristão, como é o caso desse negócio de bênção a uniões homossexuais, e estão fora da Igreja e precisam se converter, como é que esses caras vão dar bênção, meu irmão? Vão dar ou receber, vão dar bênção, no caso. Não dá. Entendeu? Não dá. E à luz da resposta de 2021, fica mais evidente ainda. Não dá. Entendeu? Isso aí não tem condição não. Avançando um pouquinho mais, vamos ler aqui a questão dessa Dubium. Essa questão dos cardeais. Segunda questão, Dubium sobre a afirmação de que a prática difusa de abençoar uniões do mesmo sexo está de acordo com a versão magistério. Aí eles vão citar um monte de fundamento para dizer que não tem nada a ver, para dizer que esse negócio de bênção à união homossexual não tem nada a ver. Pergunta real é: pode a Igreja derrogar esse princípio? O princípio, no caso, é que o homossexualismo não é pecado. Considerando, em contraste com quem ensina Veritatis Splendor, como um mero ideal e aceitando como bem possível situações objetivamente pecaminosas, como as uniões entre pessoas do mesmo sexo, sem deixar de respeitar a doutrina revelada? Resposta do Francisco é dividida em umas 6 partes, eu acho. A até G acho que é 6, né? Ou 7, né? Primeira parte. A Igreja tem uma concepção muito clara do matrimônio, uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta a gerar filhos. Somente essa união pode ser chamada de matrimônio. Outras formas de união o realizam apenas de maneira parcial e analógica,
portanto não podem ser chamadas estritamente de matrimônio. Não se trata apenas de uma questão de nomes, mas a realidade de matrimônio, que chamamos de matrimônio, tem uma constituição essencial única que requer um nome exclusivo, não aplicável a outras realidades. É, sem dúvidas, muito mais do que um mero ideal. Então, nessa parte aqui, ele já responde perguntando aqui se esse princípio é o mero ideal, esse princípio do matrimônio, né, da questão homem e mulher, fossem fecundos, tudo, não é o mero ideal. Ponto. É uma realidade. E essa questão do possível é diretamente relacionada a isso. E você vê, Amores Letícia mesmo fala que daquele negócio, né? Pecados objetivos, pipipopopó, como mencionado aqui. Vamos ver o resto da resposta. Terceira parte. Por essa razão, a Igreja evita qualquer tipo de rito ou sacramental que possa contradizer essa convicção e levar a entender que se reconheça como matrimônio algo que não o é. Todavia, em nosso relacionamento com as pessoas, não devemos perder a caridade pastoral, que deve permear todas as nossas decisões e atitudes. A defesa da verdade objetiva não é a única expressão dessa caridade, que também compõe gentileza, paciência, compreensão, ternura e encorajamento. Portanto, não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem. Isso aqui, beleza. É só verdade. Portanto, a prudência pastoral deve discernir adequadamente se existem formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam o conceito errôneo de matrimônio. Pois, quando se pede uma bênção, está se expressando um pedido de ajuda a Deus, uma súplica para poder viver melhor, uma confiança em um Pai que pode nos ajudar a viver melhor. Por outro lado, embora existam situações que, de um ponto de vista objetivo, não são moralmente aceitáveis, a mesma caridade pastoral exige que não tratemos simplesmente como pecadores, outras pessoas cuja culpa ou responsabilidade pode ser atenuada por vários fatores que influenciam a imputabilidade subjetiva. As decisões que podem fazer parte da prudência pastoral em determinadas circunstâncias não precisam necessariamente se tornar uma norma. Ou seja, não é conveniente que uma diocese, uma conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial habilite constante e oficialmente procedimentos ou ritos para todo tipo de questão, pois tudo que faz parte de um discernimento prático diante de uma situação particular não pode ser elevado ao nível de norma, porque isso daria lugar a uma casuística insuportável. O direito canônico não deve e não pode abranger tudo, nem as conferências episcopais com seus vários documentos e protocolos devem pretender isso, uma vez que a vida na igreja flui por muitos canais além dos normativos. Aqui levar em conta também duas coisas diferentes. Uma coisa é pedir para abençoar a união, e outra é pedir para abençoar uma pessoa, como por exemplo a si mesmo, um grupo de pessoas que pode ou não incluir a si ou a outra pessoa. Entendeu? Que a resposta de 2021 fez essa distinção. Então, como é que se interpreta essa resposta? À luz de tudo aquilo que eu mostrei antes, né? E essa distinção. Então você vê que essas duas primeiras partes, matrimônio, né? Essa questão, né, por mandato divino, com as potências do Espírito Santo. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem, a macho e fêmea os criou e abençoou para que fossem fecundos. Pelo que o apóstolo Paulo ensina que negar a diferença sexual é consequência de negar o Criador. Papa Francisco responde dizendo que isto daí que eles escreveram, que é o matrimônio, tá aqui, união entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta a gerar filhos. Isso aqui é um matrimônio e só isso é matrimônio. Isso aqui não é um mero ideal, é uma realidade. Se isso aqui é uma realidade e não um mero ideal, situações objetivamente pecaminosas não são bem possíveis. Poderia-se aceitar que são bem possíveis se o matrimônio não fosse uma realidade, mas em vez disso, um mero ideal. Mas é uma realidade. Então isso aqui não é bem possível. Porque não dá para dizer que isso daqui, que é a união homossexual, é uma maneira
de alcançar, de se aproximar desse mero ideal. Por que não é? Por que não é mero ideal para começo de conversa? Tá aqui, situações objetivamente pecaminosas. O que é Amoris Laetitia, que o Francisco citou mais 2 vezes aqui, fala disso. Pecado objetivo está separado da comunidade. Precisa voltar ao viver no evangelho com vídeo a conversão. É aqui a questão. Essa última parte aqui. Pronto, essa aqui. Portanto, a prudência pastoral, se existem formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas, se é uma ou um grupo maior em determinadas pessoas, sinal que não é casal. Sinal, uma pessoa não é casal gay. Então ele não está falando de bênçãos a uniões ou a casais. E ele vai usar o argumento de 2021. Esse argumento aqui, que não transmite o conceito de matrimônio, é o argumento de 2021. O mesmo argumento. O que ele está argumentando aqui? Não pode abençoar a união homossexual porque isso vai transmitir uma concepção errônea, ou pelo menos parecer que transmite uma concepção errônea de matrimônio. Qual é o argumento de 2021? Deixa eu achar aqui. Pronto. Ó. Portanto, desde que bênçãos nas pessoas estão em relação com os sacramentos, abençoar uniões homossexuais não poderia ser considerado lícito porque iria constituir uma certa imitação ou análogo da bênção nupcial invocada do homem na mulher unidos no sacramento do matrimônio. É o mesmo argumento que o Francisco usou. Francisco, quando vai falar isso aí, está parafraseando isto daqui. Isto daqui. É por isso que eu estou dizendo que a resposta do Francisco de agora deve ser lida à luz disso daqui. Porque ele está parafraseando isso daqui. Deixa lá no final. Pois quando se pede uma bênção, está expressando o pedido de ajuda a Deus, uma súplica para poder ver mal, Isso aqui também é citação do negócio de 2021. Deixa eu achar. É citação disso aqui. A resposta para a dúvida proposta não fala a respeito de bênçãos dadas a pessoas individuais, não é casal gay, pessoas individuais com inclinações homossexuais que manifestam a vontade de viver em fidelidade aos planos revelados de Deus, como proposta pelo ensino da igreja. Então são pessoas, como é que o Francisco diz? São pessoas que estão pedindo ajuda a Deus para poderem viver melhor. O que é esse viver melhor? É viver segundo os desígnios revelados de Deus, como ensinados pela igreja. Vocês entendem o que eu estou falando? Por outro lado, embora existam situações que, do ponto de vista objetivo, não são moralmente aceitáveis, a mesma qualidade pastoral é novo, citando o documento de 2021. Entendeu? E aqui ele vai bater no sino do alemão. Porque ele vai dizer:
Decisões que podem fazer parte da prudência pastoral em determinadas circunstâncias não precisam necessariamente tornar uma norma. Ou seja, não é conveniente que uma diocese ou uma conferência episcopal, como é o caso da Conferência Episcopal Alemã, habilite constante e oficialmente procedimentos ou ritos para todo tipo de questão. O que a Igreja Alemã está querendo fazer? Exatamente isso aqui. Entendeu? Agora, claro, vamos discutir aqui. Essa situação poderia ter sido resolvida melhor? Poderia. Entendeu? O Francisco poderia ter se expressado melhor? Poderia. Poderia. Claro, tem que se levar em conta que essa resposta, a princípio, era uma resposta privada, porque as Dubium eram privadas. Foram feitas públicas, literalmente, um dia desse. Mas foram feitas privadas, foram respondidas em privado. Agora vamos questionar nós mesmos. A mídia secular e a mídia católica poderiam ter agido melhor em relação a isso? Poderiam. Vocês não percebem que o tratamento atual dessa questão gera escândalo desnecessário, gera apostasia? Você acha que isso fortalece a fé católica? Você está constante a cada 2 anos, a cada ano, você perguntar pro Papa, Papa, e aí, você vai finalmente aprovar o casamento gay? É quando qualquer coisa que ele fala, olha só, ele confirma que aprovou. Mas claro que ele não aprova. Então, uma tensão que não se resolve nunca. Uma tensão psicológica que nunca é resolvida. Porque mesmo se ele disse isso aí não tem nada a ver, a pessoa não acredita. Mas ele fica na expectativa de ele aprovar e ele não aprova. O resultado é o quê? Que protestantes, e isso aí eu vi e conheço gente que viu também. Protestante chega nos caras e vai simplesmente questionar. Que é isso, meu irmão? Que papo é esse que você tem que se aceitar, se submeter para ser salvo? Que é herege, que é idólatra, que é apóstata, que está destruindo a sua igreja? Quer dizer que para ser salvo, eu tenho que me submeter a esse cara, eu tenho que estar sob a autoridade desse cara? Ele não é responsável por trazer unidade à igreja? Como é que um cara desse faz isso? Entendeu? Aí vai questionar o papado. E não tem resposta para isso. Não se você engole, né, indiscriminadamente todo esse escândalo. Chegou ortodoxo, vai tirar uma com a tua cara. Vai dizer que, olha, 1000 anos eu estou dizendo isso aí que você descobriu agora. E aí vai responder o que, meu irmão? Vai responder o que? Eu vou dizer um negócio aqui. Vou mandar pio. Graças a Deus, o ortodoxismo no Ocidente é uma religião étnica. Se não fosse uma religião étnica, eles iriam converter um monte de tradicionalista. Os tradicionalistas seriam os primeiros e maiores alvos deles, e eles iriam converter muitos tradicionalistas para o ortodoxismo. Porque no Brasil, principalmente, ortodoxo não tem condição de rebater ortodoxo. Olha, tradicionalismo não tem condição de rebater ortodoxo. Não quando o cara vê um negócio desse, a primeira reação dele é postar uns vídeos com umas thumbs alucinadas, bizarras, entendeu? Um negócio de palhaço, pra dizer, olha só, Francisco prometeu que ele vai ordenar mulheres. Entendeu? Vamos tratar as coisas com seriedade, viu, pessoal? Por favor. Então é isso, eu acho que eu fiz um ponto bem claro aqui. Entendeu? Eu acho que eu demonstrei que tem fundamento, existe fundamento em interpretar essa resposta do Francisco à luz da resposta da Congregação da Doutrina da Fé em 2021, né? Porque ele está parafraseando essa resposta aqui, e à luz de outras coisas que ele afirmou, né?
O homossexualismo é pecado. A Amores Letícia, que ele citou várias vezes, diz que a pessoa que está nessa situação aí ostenta o pecado objetivo como se fosse parte do ideal cristão ou quer impor algo diferente do que a igreja ensina, está fora da igreja e precisa se converter. Essa questão de pecado objetivamente pecaminoso, né? Ponto de vista objetivo, não são moralmente aceitáveis, citando aquilo ali. Eu acho que é justo, entendeu? Fazer esse exercício. É isso, pessoal. Até a próxima.